tema da nossa ministração de hoje é o poder do foco. Eu devo fazer aí uma série de 3 ou 4 ministrações com esse objetivo: dizer para você o poder do foco na sua vida. Eu conversava essa semana, eu fazia aconselhamento e eu falava sobre disciplina, a diferença de perseverança e disciplina. E eu falava que disciplina não é uma coisa que a gente está acostumado. Disciplina vai contra a nossa natureza. Porque disciplina é eu fazer o que eu preciso fazer, não deixar de fazer e me disciplinar para isso. E Deus colocou no meu coração essa palavra de hoje, porque eu vejo pessoas tentando lidar, controlar, e se esquecem que a força mais poderosa que você controla se chama foco. É a força mais poderosa que você pode colocar para trabalhar para você. É a força mais poderosa que você pode estabelecer para que você atinja seus alvos, seus objetivos, suas metas. A força mais poderosa que eu e você controlamos é o nosso foco. Porque o nosso foco determina tudo. O nosso foco tem o poder de determinar, de definir o que nós vemos. Tem o poder de determinar e definir se nós nos vemos oprimidos, se nos vemos impotentes, ou se nós nos vemos conectados a um poder sobrenatural, um poder maravilhoso, tremendo. Eu conversava com alguém também essa semana e eu falava que nós temos que aprender que é necessário chegar um dia na nossa vida em que o sobrenatural se torna natural na nossa caminhada com Cristo. Em que milagres se tornam naturais. Em nosso texto que nós vamos meditar hoje, que nós veremos como 2 pessoas carregavam uma força interna, interior, que refletia uma mentalidade de vencedor e não uma mentalidade de vítima. O apóstolo Paulo, ele estava numa determinada cidade, ele e seus companheiros andavam por ali, eles encontram uma mulher, e essa mulher estava possuída por um espírito de adivinhação. Essa mulher começa a falar a respeito de Paulo, coisas que eram reais. Mas Paulo, num certo momento, ele olha, ele repreende aquele espírito de adivinhação, aquele espírito deixa aquela mulher, ela fica livre, ela é liberta daquele espírito de adivinhação, mas ela estava sendo usada por outras pessoas como fonte de renda, de lucro, e as adivinhações que ela fazia trazia lucro para as pessoas, para os homens daquela cidade. O texto que nós iniciaremos a nossa meditação está no livro de Atos, capítulo 16, os versículos 19 a 20. E a palavra de Deus diz assim: quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os 2 fossem despidos e açoitados com vara. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Imagina o que esses homens enfrentam inicialmente. Passam por uma cidade, vem uma menina possuída, uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. Paulo ora, repreende aquele espírito, aquela moça é liberta daquele espírito maligno. Mas assim que essa moça é liberta, as pessoas se levantam contra Paulo e Silas. As pessoas vêm contra eles para esmagar, oprimir, o prendem, lançam na prisão. Quem foi contra eles? Aquelas pessoas que arrastaram Paulo e Silas diante do regime romano eram aqueles que ganhavam dinheiro com a adivinhação daquela mulher. E aí eles foram levados diante desse regime romano em toda a sua crueldade. E à medida que a multidão era atraída contra eles, eles foram severamente açoitados, machucados, e depois foram levados para a prisão, para o confinamento interno, para uma área mais interna da prisão.
Ficaram na seção mais escura da prisão, da cadeia. Ficaram acorrentados, os seus pés ficavam presos por correntes aos troncos. Ficaram num lugar onde a luz não entrava, a luz não chegava. E é exatamente a escuridão. É exatamente a escuridão quando vem na nossa vida que desafia o nosso foco. É exatamente esses momentos de trevas, quando eles vêm na nossa vida, nós perdemos o foco. São aqueles momentos das dúvidas, das incertezas, são os momentos de trevas que, de tempos em tempos, eles vêm sobre a nossa vida e aí nós perdemos o foco. Não conseguimos ver, não conseguimos enxergar, não temos o campo visual da nossa vida, o campo visual espiritual, perdemos o foco. Todos nós sabemos como a escuridão nos impede de nos mover livremente. A escuridão faz com que o nosso campo visual seja muito restrito. Vem medo, medo de machucar, medo de esbarrar em alguma coisa, medo de tropeçar, medo de cair, medo de se ferir, e nós não nos movimentamos livremente. A escuridão limita a nossa perspectiva. Nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver muita coisa. E a nossa perspectiva da vida fica restrita. O texto nos leva a um ponto que é por volta da meia-noite. Paulo e Silas se encontram espancados, machucados, ensanguentados, quebrados, por volta da meia-noite. A meia-noite é aquele horário em que a gente olha e o que a gente vê não é um dia, é uma madrugada. A meia-noite é aquele período em que parece que o dia vai demorar muito para chegar. Quando a gente chega à meia-noite, a gente pensa na madrugada, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, e parece que o dia não vai chegar. Parece que o dia vai demorar, e se é que a gente consegue acreditar que um dia, um novo dia virá, a meia-noite lhe parece distante, parece longe. Talvez você tenha ou esteja enfrentando algumas horas de meia-noite na sua vida. Momentos em que você sente que poderes muito além do seu controle vieram sobre você, te aprisionaram, estão te deixando sem saída, sem opções, sem escolhas. Momentos em que a gente se sente acorrentado. Todos nós, em algum momento nós fomos, seremos ou estaremos sendo confrontados com a meia-noite. É aquele período sombrio. É aquele período que a gente olha e não consegue enxergar coisas boas. É aquele período que a gente olha para a vida e parece que as coisas ruins atraem o nosso olhar. Parece que as coisas que estão fora do lugar, as coisas que não estão legais, elas atraem o nosso olhar. Quando a meia-noite te confronta, você fica tão focado em você mesmo que você não consegue pensar em mais nada. Você e você. Você fica tão sobrecarregado, tão oprimido, tão deprimido por um poder maligno. É um poder que rouba a tua alegria. É um poder que rouba a tua vontade de sonhar. É um poder que rouba a tua vontade de crescer, de fazer coisas novas. É um poder maligno. Ele oprime. Ele atrapalha seu sono, atrapalha o seu humor. Ele te traz tristeza, depressão. E aí, à meia-noite, quando nos alcança, nós pensamos que a melhor coisa a fazer é desistir, parar, sair, abandonar, não fazer mais nada porque não dá, não tem como. Você fica focado na injustiça, que de repente você se vê sendo cínico. Sabe, tem certos momentos na vida da gente que a gente toma uma posição de ser cínico. Sabe o que é cínico? Sarcástico. A gente começa a levar as coisas na zombaria, para não ter que brigar, para não ter que discutir. Filho da gente é doido para fazer isso. Filho faz demais. E parece que filho está fazendo hora com a cara da gente, mas ele está sendo cínico. É aquele momento que a gente toma uma atitude de ser cínico, para não brigar, de ser cínico, para não fazer uma bobagem, ser cínico para não fazer uma besteira. E aí a gente se pega disfarçando, dissimulando uma raiva estranha que toma conta da gente, irmão. Não sei se você já passou por isso. Mas tem momentos na vida que uma certa raiva estranha demais, esquisita, ela toma conta da gente. E a gente se vê tomando birra de pessoas. A gente se vê
olhando para certas pessoas, não suportando ficar perto, não suporta olhar, tudo naquela pessoa irrita a gente, tudo, o jeito dela falar, o jeito dela olhar, o jeito dela se posicionar, é uma birra que vem sobre a nossa vida nesses momentos. E aí a gente começa a reclamar, irmão. A gente começa a reclamar da vida, a gente começa a reclamar das pessoas, a gente começa a reclamar das coisas que estão acontecendo. Mas Paulo e Silas, eles tinham um foco diferente. Eles não estão lamentando, não estão murmurando, não estão chorando. Lucas, no versículo 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Eles estavam orando e louvando a Deus. Para a maioria de nós, irmão, orar no momento de crise, para nós é normal. Orar no momento do pesadelo é o que precisa ser feito. Para nós não surpreende de forma alguma. Orações desesperadas, orações necessitadas, orações de lamentação, orações da meia-noite. Mas quando você olha para Paulo e Silas, não é essa a postura de Paulo e Silas. Definitivamente para eles não é uma questão de desespero, é uma questão de foco. Eles estavam adorando, porque eles entenderam que o problema deles não era a cadeia, o problema deles não eram as correntes, o problema deles era manter o foco no autor e consumador da sua fé. Eles tinham todos os motivos do mundo para se sentirem presos, impotentes, mas eles nunca, Paulo e Silas, eles nunca viram os poderes desse mundo dando a palavra final. Eles conheciam um Deus, eles conheciam Jesus, que era quem dava a palavra final. E exatamente por saber que os poderes das trevas nunca poderão dar a palavra final, que eles se concentraram exatamente naquele que é o sim e o amém. Eles se concentram em Deus. Eles se concentram na liberdade que eles realmente tinham, estando presos. Tinham motivo para se sentir impotentes, mas não. Eles tomaram a decisão de não focarem no desespero, ou seja, essa minha situação não é uma questão de desespero, é uma questão de foco. Eles cantavam na prisão, porque sabiam que eles nunca, jamais poderiam ser presos. Seus corpos poderiam estar na prisão, amarrados, acorrentados, mas eles não estavam. Os que cantam à meia-noite são aqueles que sabem que fazem parte de uma terra e de um povo que chamou para ser livre. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Nós nos libertamos desses poderes limitadores desse mundo, esses poderes das trevas que vêm para tirar o nosso foco, bagunçar a nossa vida, bagunçar a nossa visão. Nos libertamos quando nos concentramos na obra redentora de Deus, mais do que nas nossas circunstâncias. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também. Eu não acredito que Jesus, tudo aquilo que ele passava, tudo aquilo que ele enfrentava, todas as situações que ali estava, eu não creio. Eu não creio que ele pudesse entender totalmente o que estava, o pano de fundo de tudo aquilo, de cada circunstância. Mas o que ele tinha certeza é que o Pai que estava nos céus era totalmente confiável. O que ele tinha certeza é que Deus era totalmente confiável e Deus estava sempre no controle. Jesus se manteve focado nesse aspecto em todas as suas circunstâncias da vida. Eu tenho um Pai, e esse Pai está no controle. Ele é soberano, Ele é rei, está sentado no trono. Não cai uma folha de uma árvore sem que Ele assim o permita. E Jesus tinha certeza absoluta disso. E mesmo sem entender totalmente as circunstâncias e o pano de fundo delas, ele confiava no Pai. Nós temos a tendência, irmão,
Nós temos a tendência de ver o que nós estamos procurando ver. Por exemplo, se você decide não gostar de alguém, tudo nessa pessoa te incomoda. Se você decidir que não vai com a cara de alguém, tudo nessa pessoa vai te incomodar. Você vai perceber tudo que tem de errado com essa pessoa. Os tiques, os hábitos, as coisas que te irritam muito. Porque você decidiu não gostar. Você decidiu não ir com a cara daquela pessoa, você decidiu. E aí, se você olhar e de repente até perceber alguma coisa que é legal, você vai ignorar. Porque vai saltar muito mais os defeitos e as coisas que você não gosta, que te irritam, porque você tomou uma decisão de não gostar. O outro extremo também é real, irmão. Pessoas se apaixonam. E quando elas se apaixonam, elas só enxergam o lado bom de todo mundo. Não enxerga defeito, não enxerga vício, não enxerga más atitudes, não. E ai de alguém se vier falar. A gente só enxerga o lado bom porque nos apaixonamos. Tomamos a decisão de gostar. E ao tomar a decisão de gostar, nós também tomamos a decisão de olhar só as coisas boas. De não nos preocupar com o lado ruim, com os defeitos. Da mesma maneira, nós temos a tendência na vida de desenvolver ou um espírito queixoso ou um espírito de foco em Deus. Nós temos esses dois caminhos na vida. Ou eu vou desenvolver esse espírito queixoso e a vida vai dar muitos motivos para isso. Ou eu vou desenvolver um espírito muito focado no Deus que eu sirvo. O espírito queixoso sempre vai procurar alguma coisa para reclamar. O espírito focado em Deus sempre vai encontrar algo para agradecer a esse Deus. Paulo e Silas estavam dispostos a procurar algo para louvar a Deus, mesmo nas piores circunstâncias que estavam passando. Paulo e Silas poderiam ter dado um zoom. A gente gosta muito de zoom, né? A gente tira foto com zoom, a gente filma com zoom. Zoom parece que é a melhor coisa que puseram no celular até hoje. Está longe, você aumenta a imagem, você quer olhar os detalhes, você quer ver os detalhes. Paulo e Silas poderiam ter dado um zoom naquela situação. Poderiam ter reclamado sobre suas circunstâncias, afinal estavam obedecendo a Deus e agora estava acontecendo isso. Mas eles escolheram manter o foco em Deus. Apesar das coisas que estavam acontecendo ao seu redor, e às vezes na vida, irmão, deixa eu te explicar. Nós precisamos diminuir o zoom da nossa vida. Porque o zoom, ele te permite ter uma visão micro. Você vai ver os detalhes, mas você vai perder o contexto. Você não vai ver o que está cercando aquela imagem, aquela cena, aquela foto. Você vai ver o defeito. Você vai ver o detalhe. Mas um zoom, ele impede a gente de ver o quadro maior. E às vezes quando nós enfrentamos problemas, a gente começa a ampliar tanto o problema, a gente começa a dar tanto zoom no problema que a gente não consegue ver o quadro maior. Tudo que está acontecendo ao redor daquele problema. Tudo que Deus está trabalhando, tudo que Deus está fazendo. E muitas vezes a solução da nossa vida é diminuir esse zoom. Para que nós possamos ter uma outra perspectiva. Para que nós possamos analisar de uma outra maneira. Saindo dessa visão micro. A visão micro é a visão do teu grupo. Do teu mundo. Quantas pessoas fazem o teu mundo? Na igreja, nós temos uma igreja com 200, 250, 300 pessoas. A tua igreja talvez tenha 4, 5 ou 6 pessoas. Que são aqueles que se relacionam com você. São aqueles que estão ali com você. Teu trabalho, a tua empresa, se for grande, deve ter lá 300, 400. Mas a tua empresa, para você, tem 5, 6 pessoas que trabalham junto com você. E nós somos assim, irmão. Ficamos na visão da vida a nível micro, do nosso grupo, do nosso espaço, do nosso mundo.
E nós precisamos aprender a sair dessa visão para ir para a visão macro, a visão do todo, a visão do conjunto, a visão dos acontecimentos maiores. Você está na sua empresa e a sua empresa se tornou 4 pessoas que são suas amigas, conversam muito com você. E essas 4 pessoas começam a falar um monte de bobagem, começam a falar um monte de coisa, e aí você já começa a pensar assim, nossa, essa empresa vai fechar, essa empresa está quebrando, essa empresa já faliu. Por causa de 4 pessoas, às vezes no universo de 200, 300, 400. A igreja também é assim, irmão. O teu mundo, a tua igreja, é o seu grupo. E o seu grupo tem 4, 5, 6 pessoas. E essas 4, 5, 6 pessoas começam a falar isso, falar aquilo. Aí você fala, gente, o que está acontecendo com a igreja? A igreja tem 200, 300 pessoas. Você enxerga o seu mundo. Eu enxergo todo. Quando você acha que Deus não está trabalhando e tudo está complicando, eu vejo Deus operando, Deus fazendo, Deus agindo. E nós também precisamos disso, irmão. Pedir para Deus, para a gente conseguir diminuir esse zoom dos problemas, para enxergar um contexto maior. O que nos ajuda a diminuir esse zoom e ver toda a realidade. Foco. Foco num Deus que controla todas as coisas. Foco num Deus que me ama. Foco num Deus que me guarda. Foco num Deus que diz que o anjo dele acampa-se ao redor daqueles que o amam e os livra e os guarda. Foco. Foco me ajuda a tirar os olhos das circunstâncias externas e olhar para aquele que tem o sim e o amém, a palavra final. Paramos de nos concentrar no que está errado conosco, com as nossas circunstâncias, e começamos a focar no que é certo para Deus. É necessário ajustar constantemente o nosso foco. O nosso foco ele tem que ser ajustado. Pastor, mas como? Para onde? Para mais de 2000 anos atrás. Porque se toda vez que você tiver um problema na sua vida, você diminuir esse zoom e voltar o teu foco para mais de 2000 anos atrás, você vai descobrir que um dia alguém te amou tanto que deu a sua vida por você na cruz do Calvário, para pagar a pena pelo seu pecado, pelo meu pecado. É preciso focar nesse Jesus, no fato de que Deus me ama quando eu menos espero, quando eu menos mereço. Focar novamente no fato de que Deus vai me levar aonde Ele quiser que eu vá. Eu vou continuar no lugar que eu estou enquanto Deus quiser que eu esteja. Eu vou continuar na situação que eu estou vivendo enquanto Deus quiser que eu fique. Deus sempre vai me levar para onde Ele quiser que eu vá. Eu preciso me focar no fato de que eu tenho a eternidade para viver com Deus num lugar onde não há mais luto, não há mais pranto, não há mais dor. Foco em Deus. Restaura o equilíbrio espiritual. O foco em Deus restaura a alegria da minha salvação e da sua salvação. Parece que as pessoas perderam o sentido disso. E já não sabem mais e nem têm a alegria da salvação. Porque os problemas são tão grandes e o nosso zoom nesses problemas está tão ampliado, mas tão ampliado, que a gente não consegue enxergar o quadro maior de Deus. Por exemplo, irmão, eu sei e você sabe que o Espírito Santo veio habitar em nós e Ele veio para nos convencer da justiça e do pecado. Ele veio para nos incentivar e nos ajudar a perseguir um padrão de excelência no nosso viver. Mas também veio para nos dar a paz de ter a certeza que mesmo que eu não tenha conseguido esse mover e esse viver perfeito na passagem por essa vida, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Isso me dá leveza para viver. Isso faz com que eu possa viver.
sabendo que eu não sou perfeito, mas o que o Espírito Santo faz eu procurar um viver perfeito, e mesmo sabendo que eu não consigo. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não vivemos na verdade, mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É fácil voltar o foco para Deus? Não, irmão, não é não. É fácil parar de olhar, concentrar no problema que está ali? Não, não é fácil não. É fácil olhar para Jesus? Não. O que você mais escuta dentro de igreja é isso: ó, não olha para o homem não, olha para Jesus. Não olha para o homem não, olha para Jesus. Não olha para o homem não, olha para Jesus. Aí você fala: mas como assim? Jesus eu não vejo, o homem eu vejo. É fácil? Não é não, irmão. Nada é mais difícil do que voltar o foco para louvar a Deus quando tudo parece errado. Mas uma das formas mais puras de uma adoração focada em Deus, mesmo quando você não está com vontade, é aprender a olhar para esse Deus, porque isso mostra a Deus que a sua adoração é baseada não nas circunstâncias e nem no que Ele te dá, mas é baseada no que Ele é. Você só vive porque Ele te deu a vida. Você só acorda no outro dia porque Ele manteve o seu coração batendo. Você só consegue sair para trabalhar porque Ele providenciou saúde para você naquele dia. Eu brinco muito com algumas coisas. Você não sabe, irmão, como Deus é maravilhoso. A gente entra no modo automático da vida e a gente acha que acordar no outro dia e os nossos filhos acordarem e falar: papai, acordei, a gente acha que tudo é natural. Cada vez que o seu filho abre os olhos no outro dia, é um milagre de Deus que aconteceu. Sabe quantas famílias que naquele outro dia vão chorar porque chamam seus filhos e eles não vão acordar? Assim é com o pai, com a mãe, com a esposa. Isso, irmão, não é uma questão de pensamento positivo, não é um placebo espiritual, não é fingimento, não. Isso se baseia na realidade maior das coisas da vida, na realidade mais verdadeira que possa existir. Um homem chamado Viktor Frankl, ele foi um sobrevivente do Holocausto, e ele escreveu um livro sobre as suas experiências no campo de concentração nazista. Ali tudo foi tirado daqueles prisioneiros. Eles foram despojados das suas roupas, dos seus bens, das suas fotos, das pessoas que amavam. Tiraram seus nomes e deram números. Frankl era o número 119.104. Tudo foi tirado, exceto uma coisa. E ele escreve sobre isso. E ele deixa uma frase no seu livro que ele diz assim: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa. A última das liberdades humanas, que é escolher a sua atitude diante de qualquer conjunto de circunstâncias. Essa liberdade ninguém pode te tirar, irmão. Paulo e Silas estavam ali na prisão, seus corpos estavam acorrentados, mas ninguém pode acorrentar o espírito do homem. O teu corpo pode estar preso, mas seu espírito sempre estará livre. Seu corpo pode estar enfermo, mas seu espírito jamais estará assim. Paulo e Silas sabiam que seus corpos estavam acorrentados, mas seus espíritos livres. A escolha mais importante que você faz todos os dias. Todos os dias da sua vida, a escolha mais importante é o seu foco. O seu foco interno, o seu foco interior é muito mais importante do que as suas circunstâncias internas. O resultado da sua vida será determinado pela sua visão da vida, pela maneira que você vê a sua vida, aonde você resolveu se concentrar na sua vida, em que parte da sua vida você resolveu dar um zoom.
sua vida será determinada por isso. Se você tiver um espírito crítico ou queixoso, você vai achar motivo para reclamar até o dia da tua morte. Você vai ser reclamão, murmurador, nada para você tá bom. Você vai virar uma pessoa insuportável, vai virar um velho, então, e ninguém vai gostar. Porque resolveu ser queixoso. Paulo e Silas, eles tinham todos os sistemas contra eles. O sistema dominante, o sistema religioso, o sistema cultural. E nós também precisamos lidar com essa nossa tendência de confiar nos sistemas, mais nos sistemas do que em Deus. Porque Deus não funciona nos sistemas. Ninguém coloca Deus numa caixa ou num molde. Independente do que você pensa sobre Deus, Ele não é o que você pensa sobre Ele. Ele é Deus. E Ele não trabalha. Deus, na verdade, trabalha de uma maneira estranha a nossa visão de mundo e a nossa visão de vida. Para nós é estranho, irmão. Por exemplo, Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paradoxo, contrassenso, loucura. Ele diz que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Loucura. Deus, ele vai trazendo definitivamente uma incoerência inconcebível. Uma incoerência para o mundo, uma incoerência para as nossas vidas. Que é difícil, às vezes, manter o foco, irmão. Às vezes, nós não entendemos algumas coisas. Essas loucuras de Deus, por exemplo. Se alguém pedir a sua capa, dê também a sua túnica. Se alguém te pedir para caminhar uma milha com ele, caminhe 2. As pessoas às vezes me perguntam assim: pastor, até onde a gente tem que aceitar algumas coisas? Se eu for para a Bíblia, Jesus diz assim: perdoa 70 vezes 7. E eu olho para aquilo e falo: gente, eu não tenho estrutura para isso. Eu não tenho estrutura para viver perdoando assim, eu não tenho estrutura. Depois piora, né, irmão? Porque ele vem e diz assim: olha, se te baterem de um lado da face, oferece o outro lado. Para nós não é fácil, irmão. Para nós não é fácil. Sabe por quê? Não é fácil porque o nosso foco está no problema, está na luta, está na afronta. O nosso foco está na humilhação. O nosso foco está exatamente nisso. E não entendemos que se o nosso foco estiver em Deus, nós podemos estar conectados com a presença dEle onde quer que a gente esteja. E assim reconhecer que o problema que pode estar nos cercando, mas também saber que a solução não está distante, que ela está perto. Por isso a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, na tribulação. É exatamente o foco. O foco em Deus que faz eu olhar e saber que eu estou passando por um problema, mas também que me dá a certeza que a solução não é impossível. Que muito pelo contrário, a solução está presente, o milagre está a caminho, a resposta foi ordenada, a minha força foi restaurada. E a fé precisa se tornar minha companheira de todos os dias e de todos os momentos, irmão. A fé. A fé para saber que você vai atravessar 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, 2. A fé que vai te dar a certeza que você vai, sim, apesar de todas as dívidas que você tem, você vai continuar comendo, bebendo, até vai comprar suas coisas, vai comprar seu carro, sua casa. A fé. A fé para acreditar que às vezes alguém que a gente ama tanto se desvia, mas de repente eu preciso confiar que em algum lugar Deus tem alguém que Ele vai usar para colocar aquela pessoa no caminho outra vez. É a fé. Einstein, ele disse assim: não conseguimos resolver um problema com base no mesmo raciocínio que usamos para criá-lo. Quando nós adoramos a Deus,
saímos da nossa esfera de raciocínio humano e entramos na esfera espiritual. E quando entramos na esfera espiritual, isso move o sobrenatural. E é tremendo, irmão, quando você acostuma a transformar o sobrenatural em natural. As pessoas vão te perguntar a razão da sua fé. Você vai ser o tipo da pessoa que vai falar que sempre vai dar certo. Você é o tipo da pessoa que não sabe como nem de que forma, mas você tem certeza de que vai dar certo. Você tem certeza que portas novas vão se abrir. Você tem certeza que os seus sonhos vão se realizar. Isso tudo porque Dudu gosta de ouvir quando eu falo isso. Sabe por que eu fico doido para amanhecer o dia, irmão? Dormir já não é muito meu forte, mas eu fico doido para amanhecer o dia, porque às vezes o outro dia está cheinho de problema para resolver. E eu fico doidinho para acordar para saber o que Deus vai fazer. Porque muitas vezes eu não sei o que eu vou fazer, irmão. E aí eu não vejo a hora de acordar para ver como Deus vai me surpreender. Qual a saída Deus vai dar, qual o escape Deus vai dar, que estratégia Ele vai dar, como Ele vai fazer. E aí sabe o que acontece naquele dia? Um telefonema que você não esperava, é uma pessoa que conversa com você, é uma bênção, de algum lugar ela vem, ela acontece. Porque para nós, e eu espero que para você também, o sobrenatural se torne natural. Eu conversava com uma pessoa e eu falava, olha, às vezes a gente está tão preso nesse sistema de igreja. Eu respeito as pessoas, irmão, demais. Mas também, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que as coisas eram tão naturais. Por exemplo, onde Pedro passava, a sombra dele curava as pessoas. Não tinha campanha, não, porque eu tenho que ir para o monte consagrar minha vida. Não, Pedro tinha intimidade com Deus. Quando ele passava em algum lugar, a sombra dele, quando alcançava alguém que estivesse assentado, a pessoa era curada na hora. E às vezes Pedro nem sabia disso, mas a sombra dele curava. Os lenços de Paulo, as pessoas que tinham contato com os lenços de Paulo eram curadas. E não é porque Paulo consagrava, respeito as igrejas que têm essa prática, mas continuo defendendo que a nossa intimidade com Deus precisa chegar naquele ponto em que o sobrenatural se torna muito natural nas nossas vidas. Mas muito natural. É isso que nós precisamos, irmão. É tremendo quando isso acontece. É tremendo quando esse sobrenatural se torna natural para o nosso modo de ver a vida, de sentir, de caminhar pela vida e pelos problemas da vida. Porque eu sei que muito mais do que eu, existe um Deus interessado em me abençoar. Que muito mais do que eu, existe um Deus interessadíssimo em abençoar minha casa e minha família. Que muito mais do que eu, existe um Deus que quer colocar o pão na minha mesa todos os dias. Que muito mais do que eu, existe um Deus que quer me prosperar. É isso, irmão. É isso. E a gente às vezes não entende. O foco nas coisas divinas trazem a presença de Deus nas nossas vidas, traz a presença de Deus no reino físico, e isso tem poder. Olha o que acontece aí em Atos 16, agora os versículos de 26 a 34. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, ele puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família.
Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para fora, para sua casa, e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Olha, irmão, eu até consigo entender um terremoto abrindo celas, mas é muito difícil entender um terremoto liberando correntes. Correntes que estavam presas nos pés, ali no tronco, e de repente a Bíblia diz que aquele terremoto vem, as celas se abrem, as correntes se partem, soltam. Da mesma maneira que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, a presença de Deus na nossa vida atrai uma bênção depois de outra bênção. E coisas que a gente às vezes não consegue explicar humanamente. A gente não consegue entender humanamente. Essa reação em cadeia da presença de Deus na nossa vida. Vou te dar um exemplo, irmão. Quando você for dormir essa noite, a Bíblia diz que por mais que você tenha problemas na sua vida, você deve dormir o sono dos justos. Porque Deus está trabalhando para você enquanto você dorme, sabia? Enquanto você estiver dormindo essa noite, Deus está trabalhando para você. Às vezes amanhã vai ter um acidente. Você vai às vezes passar da hora, não vai ouvir o celular, em vez de brigar, de xingar, saiba que aquele atraso custou a sua vida. Deus está trabalhando enquanto você dorme. Um dia eu falava com alguém, deixa eu explicar uma coisa para você, filho. Às vezes você sai, você entrega currículo, tem gente que a gaveta do sujeito lá, do recrutador, às vezes fica aquela pilha de currículo. E de repente um telefone toca. E aí fala assim, eu estava olhando teu currículo aqui, você já está trabalhando? Você podia dar uma chegada aqui para a gente conversar? Às vezes faz 5, 6 meses. Quem é que estava trabalhando enquanto você dormia? Quem colocava no coração desse patrão o desejo de contratar mais alguém enquanto você dormia? Foco em Deus o tempo todo, irmão. A Bíblia diz que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O carcereiro só podia presumir uma coisa: todos saíram, fugiram, e agora eu estou lascado. A minha pena vai ser execução pública, porque deixei eles fugiram. Mas Paulo, ele faz uma declaração inesperada. Ele diz, nós estamos aqui ainda. Irmão, imagina você preso injustamente, espancado, na primeira oportunidade abre as celas. O que você faria, irmão? Pernas para que te quero, tchau. Paulo não. Paulo, ele para e olha para o carcereiro e grita lá do fundo e fala, não, nós não saímos não. Nós estamos aqui. Sabe por quê? E de toda essa palavra que eu trouxe hoje, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque pessoas têm me questionado muito isso aqui. Eles permaneceram, não foram e ficaram, porque se concentraram no que era certo, sem se preocupar com o que era justo. Eles entenderam que o carcereiro não teve participação nenhuma naquilo, não foi ele quem soltou, ele não foi relapso. E eles não podiam deixar aquele carcereiro pagar por uma coisa que o carcereiro não fez. Você se liberta desses poderes opressores das trevas que tiram a sua alegria, que tiram a sua capacidade de olhar para a vida com confiança. Quando você aprende a se concentrar no que é certo, mais do que se concentrar no que é justo. Eu vejo muitas pessoas com essa história de, mas não é justo isso, pastor, não é justo isso, não é justo isso. Foco errado, irmão. Se nós formos nos concentrar no que é justo, nós vamos ficar profundamente presos. Mas se nós aprendemos a olhar o que é certo, nós vamos descobrir que as nossas escolhas ficarão muito mais claras. Todos nós vamos enfrentar momentos na nossa vida em que nos sentimos presos em algum aspecto da vida que não é justo. Irmão, deixa eu te falar, a vida não é justa. A vida não é justa. As pessoas não são justas. E às vezes a gente se perde muito nisso. Por exemplo,
Nós podemos sentir que nós tivemos que suportar às vezes mais do que os outros. Quer um exemplo disso? Essa foi uma semana também que eu comentei algumas coisas e eu tive uma reunião, conversei aqui com as jovens da coreografia. E eu comentava algumas coisas. Coisas que a vida vai nos ensinando, irmão. Para você que ainda tem papai e mamãe, um dia, um dos dois vai primeiro. Um dos dois vai primeiro. Ou fica a mamãe, ou fica o papai. E às vezes vão estar velhos. Quem vai levar a mamãe? Para cuidar, para morar com você. E eu falava sobre essa questão. Porque sempre um irmão, um filho, aquele filho, ele pega e ele vai cuidar, mas de repente esse espírito opressor, ele vem, e ele começa a dizer assim: mas os meus irmãos que não fazem nada? Mas os meus irmãos que podiam estar me ajudando? Mas os meus irmãos? Deus não escolheu seus irmãos para cuidar da sua mãe. Ele escolheu você. Ele escolheu você. É justo? Não. Porque isso vai trazer caos na sua vida, vai mudar a sua rotina, isso vai te trazer mais despesa. É justo? Não. Justo seria juntar todos os irmãos. Quem tem família grande aí sabe o que eu estou falando. Justo seria juntar todos os irmãos, ratear as despesas, ver o quanto cada um vai dar por mês. E tem gente que ainda perde tempo com esse tipo de coisa. Só dá briga, irmão. Mas o certo é que Deus te escolheu. E se Ele te escolheu, é melhor você não se preocupar com o que é justo e fazer o que é certo. Isso é o certo. Nós às vezes podemos sentir que estamos sofrendo perdas financeiras e outras pessoas prosperando. Podemos sentir que nós estamos nos entregando muito mais nos nossos relacionamentos conjugais e o outro parece que não faz a parte dele. Podemos pensar que não vale a pena se esforçar tanto para ser correto, para ser justo, para ser certo, porque afinal de contas eu fico sendo o bobo da família, o bobo da igreja, o bobo da empresa. Né? Hoje até que melhorou bastante, mas há tempos atrás, quando não tinha as questões biométricas, era um tal de sujeito pedir para você bater o cartão dele, né? Ô, você vai chegar mais cedo, bate o cartão para mim lá. Fala não, falasse não. Não vou fazer isso não. Estava marcado. É natural a gente querer que a vida seja justa? É sim, irmão. Porque Deus é a fonte de justiça. Deus, Ele sabe que a justiça para um mundo caído, agora presta atenção, não começa com julgamento, começa com misericórdia. Lá no Éden, quando o homem pecou, Deus não mandou a justiça, Deus mandou a misericórdia. Foi a misericórdia. Deus quer que você tenha a disposição de fazer o que é certo, mesmo quando não for justo. Você e eu só estamos aqui porque Deus resolveu fazer o que não é justo. Justo seria Deus nos exterminar. Justo seria Deus não ouvir nossas orações. Somos falhos, pecadores, mentirosos, egoístas. Deus decidiu não fazer o que é justo, mas resolveu fazer o que é certo. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus olha para você, Ele olha para a cruz do Calvário. E é por causa daquele sangue que Ele faz na sua vida o que é certo e não o que é justo. Que se Deus tivesse que ser justo comigo e com você, nós não seríamos dignos de nada. Mas porque Ele olha aquele sacrifício de Jesus, Ele fala, olha, eu fiz, é o certo, então é o que Jesus ensinou em muitas parábolas. É o que Jesus fez naquela cruz quando sofreu por nós. É o que Paulo e Silas fizeram quando eles ficaram lá com o guarda da prisão naquela noite. É o que eu e você seremos abençoados se aprendemos a fazer. Faz o que é certo.
esquece se é justo ou não. Para de pensar nisso. Uma vez me perguntaram algumas coisas, e eu comentava com um irmão aqui, eu falava sobre isso. Falava, olha, geralmente numa família, parece que tem alguém que não prosperou, que não foi para frente. Trabalha, mas não prosperou igual aos outros. Uma família, tem um que saiu, foi viajar, foi para outro estado, já está lá, está super bem, o outro não sei o quê, o outro não sei o quê. Aí você olha para você e fala, gente, eu fiquei. Parece que Deus sempre segura alguém para ficar perto de quem Ele quer que cuide no final da vida. Parece que Deus faz assim. É por isso, irmão, que eles ficaram ali. E nós descobrimos que o terremoto não só abalou a prisão, mas o mais importante, abalou o carcereiro, a vida do carcereiro, da família do carcereiro. Paulo e Silas pensando muito mais nos outros do que neles mesmos. E nós nos libertaremos desse espírito de treva maligno que tira a nossa alegria de viver, tira a nossa fé, tira a vontade de vencer. Sabe aqueles momentos que parece que tudo se fecha, o horizonte se fecha, nuvens negras vêm, a gente fica mal, de mau humor, deprimido. Nos libertamos desses espíritos quando nos concentramos nas necessidades dos outros mais do que em nós mesmos, irmão. As pesquisas mostram, os estudos mostram que aqueles que preocupam somente consigo mesmos, essas pessoas são aquelas que na verdade se tornam mais autoconsumidos, se tornam menores, se tornam mais fracas. Mas quando nós consideramos o outro, a necessidade de ajudar, a necessidade de dar a mão, a necessidade de estar do lado, a necessidade de amparar, aí sabe o que acontece? Nós tomamos a decisão de abraçar a força que Deus nos deu. Para terminar essa ministração, partir para a oração. O nosso foco faz toda a diferença, irmão. Mas não é porque muda as circunstâncias. É porque muda o que nós vemos nas circunstâncias, muda a maneira que reagimos a elas. Alguns de nós aqui sabemos que mudar o foco não é coisa fácil não, é muito mais fácil falar do que fazer. Porque nós temos a tendência de enxergar o que é negativo salta aos nossos olhos, chama a nossa atenção. O nosso foco inicial parece tão automático, irmão, que nós não conseguimos ver como mudar, como perdoar, como conviver, como aceitar, como aguardar na certeza de que Deus está trabalhando. Mas olha o que a Bíblia diz, para terminarmos. 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Filipenses 4,13: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Salmo 103, versículo 2: todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Esse mesmo Deus que é tão maravilhoso na tua vida é o mesmo Deus que quer ser maravilhoso na vida daquelas pessoas de quem você não gosta. É o mesmo Deus que quer cuidar daquelas pessoas que você não gosta. Por quê? Porque um dia Jesus morreu naquela cruz e Deus sempre vai fazer o que é certo e não o que é justo. Vamos colocar de pé, nós estaremos orando.